E aí, essa galera. Beleza, gente? Estamos voltando agora aí com a revisão sobre memórias ainda, só que agora a gente vai falar sobre memórias secundárias. E aí, eu estou trazendo algumas informações para vocês sobre memórias secundárias. Primeiro, eu quero dizer o seguinte: essas memórias secundárias também elas são conhecidas como memória externa ou auxiliar. Elas são não voláteis, ou seja, você já sabe o que é que significa, né? Ela tem um armazenamento mesmo sem o fornecimento de energia elétrica. Elas são memórias de armazenamento em massa, ou seja, são memórias com grande capacidade de armazenamento. São o que a gente utiliza de fato para armazenar os nossos arquivos, né? Guardar nossos arquivos no computador. O computador funciona sem o uso dessas memórias, beleza? Eu não preciso de um HD para ligar meu computador. Meu computador vai ligar, beleza? Inclusive, nos primeiros computadores nem existia, né? Só existia a memória, as memórias principais. Exemplos dessas memórias: o HD, que você conhece, o SSD, que a gente vai falar, que é um dispositivo também de armazenamento em massa, que vem aí evoluindo e que vem substituindo o HD. O pendrive, que você está acostumado, CD, DVD, Blu-ray, fitas de armazenamento, talvez vocês não conheçam muito isso aí, mas também são exemplos de memórias secundárias. O acesso a essas memórias, ela pode ser sequencial, ou seja, de forma linear, como por exemplo as fitas, ou direto no endereço específico, por exemplo, num disco rígido, né? Quando você tem um endereço lá na memória e o acesso é feito diretamente naquele endereço e não de forma linear, sequencial, tá? É... HDD, né? Red Disk Drive, tá? Esse é um dos principais exemplos aí de memória secundária. A gravação no HDD ou no HD é de forma magnética, mecânica, beleza? O HD grava os dados de forma magnética. O HD ele possui discos, trilhas que estão lá nos pratozinhos, né, do HD, setores, cilindros e clusters. Clusters como uma função lógica. Eu vou explicar isso agora para vocês. Veja só como é que funciona um HD. Isso é mais ou menos uma ideia de como é o HD por dentro. Beleza? Veja só. Primeira coisa que eu tenho, esses discos aqui, tá? Esses pratos aqui, e essas trilhas aqui, né? Também chamar desses pratos, essas trilhas aqui, verdinhas. Cada disco desse eu tenho aqui uma agulhinha que fica se movendo aqui lendo, uma cabeça, feita aquela radiola de antigamente. Aí ela tem na parte de cima e tem uma na parte de baixo. E aí ela fica movendo, lendo os dados. Os dados estão armazenados aqui nesse meio, né? nesse dispositivo que é magnético. Então veja só, aí eu tenho aqui essas linhazinhas, essas circunferências verdes, que são as trilhas, né? Você pode observar que quanto mais internas essas trilhas forem, menor elas são. E assim vão aumentando, né? E até um certo limite. As trilhas, estão aqui desenhadas de verde, são compostas por setores. Tá? O setor é como se fosse um espaçozinho radial aqui, nas trilhas, e vai compondo, de pedacinho em pedacinho, compondo a trilha. Então a trilha ela é dividida em setores. Observe o seguinte: quando eu tenho uma trilha muito interna, eu tenho poucos setores. Quando eu vou aumentando a circunferência, né, o raio da trilha, eu vou conseguindo colocar uma quantidade maior de setores. O setor essa é a menor unidade aí de armazenamento. Aí eu tenho também os cilindros. O que seria os cilindros? Você já entendeu aqui? Eu tenho os discos, né, as trilhas, né, são várias trilhas aqui num disco desse, setores, né, são vários setores em cada trilha. E o que seria o cilindro? O cilindro é essa formação aqui de endereços, tá? Por exemplo, endereços idênticos, mas em trilhas, em setores diferentes. Por exemplo, imagine aqui que eu tenho uma certa trilha, trilha 1, trilha A, trilha B, trilha C, e aqui na trilha A eu tenho, digamos, o setor 1. Aqui o setor 2, aqui o setor... Desculpa, aqui o setor 1, aqui o setor 1 da trilha. Então aqui eu tenho trilha A, setor 1, trilha B, setor 1, trilha C, setor 1.
A grosso modo, né? Estou falando de forma bem, bem abrangente assim. Então, veja só, quando, quando eu tenho, por exemplo, essa formação aqui, esse conjunto de endereços aqui, esse conjunto aqui de setores aqui, formaria um cilindro, tá? Então, por exemplo, se você vai armazenar um arquivo e você coloca parte do arquivo aqui, parte do arquivo aqui, parte do arquivo aqui, eles estariam armazenados no mesmo cilindro, certo? Aí agora, o que são clusters? Clusters são um conjunto de setores, beleza? Então, eu disse a você que a trilha era dividida em diversos setores. Aí você diz, quando eu tenho pequenos conjuntos de setores, eu formo cluster. Só que o cluster tem uma particularidade. O cluster, ele é um conceito lógico, tá? O HD, fisicamente, o dispositivo mesmo, ele não tem essa ideia do que é um cluster, ele sabe o que é um setor. Porém, o sistema operacional que vai ler os dados que estão aqui, o sistema operacional não lê os dados que estão em um setor só. Ele lê os dados que estão no cluster, e o cluster é um conjunto de setores. Então, o sistema operacional, para o sistema operacional, a menor unidade é um cluster, não um setor. Beleza? Então, quando um sistema operacional vai salvar um arquivo, se, por exemplo, um cluster tem 10 setores e esse arquivo ocupa apenas 5 setores, o sistema operacional vai gravar esse arquivo, vai usar um cluster completo, mesmo que ele utilize apenas 5 setores daquele cluster e deixe os outros 5 vazios. Por quê? Porque o sistema operacional ele vai entender apenas o que é um cluster e não o que é um setor. E o sistema operacional, a gente vai falar disso mais na frente, mas ele entende isso através de um carinha chamado sistema de arquivos. E o sistema de arquivos, cada sistema operacional tem o seu, e ele vai caracterizar como é que funciona esse acesso aí aos clusters. Então, só uma coisa que vocês precisam entender agora é que um dos problemas do HDD é a fragmentação. Então, por exemplo, voltando aqui ao cilindro, ó, digamos, como eu disse a vocês, vocês têm um arquivo que um pedaço está aqui, um pedaço está aqui, um pedaço está aqui, está no mesmo cilindro. Mas se um pedaço desse arquivo está aqui em outra trilha dessa, ou seja, estaria em outro cilindro, esse arquivo estaria desfragmentado. Tá? Então, para acessar esse arquivo, o computador vai ter um gasto maior, vai se gastar um pouco mais de tempo. Então, o desempenho vai diminuir. Então, a gente diz que esse HD com muitos arquivos assim fragmentados, esse HD vai ficar mais lento e a gente vai dizer que ele está fragmentado, bastante fragmentado. E aí, o que é que a gente faz? A gente tenta com o sistema operacional, sistemas operacionais têm essa função, a gente também vai estudar, desfragmentar esse HD para tornar ele mais rápido. Beleza? Então, o cluster, vocês entendam novamente, o cluster é a unidade lógica, a menor unidade lógica que o sistema operacional vai entender, e é um conjunto de setores. O HD tem o melhor custo-benefício. Beleza, gente? O HD tem um custo-benefício muito bom em relação a, por exemplo, o SSD, que significa Solid Static Disk, e os dados são gravados num tipo de memória chamada RAM Flash, certo? Ele é uma evolução do HDD, tem uma resistência maior e um preço maior. Né? O HDD ele é muito delicado, ele é muito frágil. Né? Qualquer pancadinha, você estiver carregando um HD seu para levar um técnico, ou comprou um HD na loja, tenha cuidado. Uma queda, qualquer batidinha pode danificar seu HD. Beleza? Como eu disse a vocês, né? Tem uma cabecinha lá que fica lendo os dados. Beleza? Como na antiga radiola, para vocês entenderem mais ou menos. Outras características em relação ao SSD é que ele tem um tempo de acesso menor, também tem uma latência menor e um consumo de energia também menor. Uma coisa importante, que isso vale tanto para qualquer dispositivo, né, de HD, SD, até mesmo se você quiser colocar em outros dispositivos de armazenamento em massa, mas é interessante falar das divisões lógicas que você pode fazer nesses dispositivos, que a gente chama de partições independentes. Por exemplo, você pode ter um HD de 500 GB e dividir esse HD em duas partições, por exemplo, 250 GB cada uma. E em uma partição eu instalo o meu sistema operacional, na outra parte e deixo lá os programas, os arquivos lá do sistema, e na outra partição, né,
eu deixo dados meus dados em si. Por que isso é interessante? Porque, por exemplo, eu quero formatar o meu HD, eita, meu HD está com problema, meu computador está com problema, tá lento, tá, eu quero formatar. Eu não preciso gravar os meus dados, minhas imagens, por exemplo, os vídeos que eu tenho, em um outro, fazer um backup ou deixar nas nuvens em alguma forma, faça algo dessa maneira, porque eu vou formatar o HD. Eu formato só a primeira partição. Tá? O sistema operacional entende isso como uma outra partição, como se fosse um outro HD. Tá? Mas isso é feito também de forma lógica. Óbvio que de forma física você só tem um HD lá, né? Cada divisão é designada por uma letra. Quando você faz isso, por exemplo, geralmente no Windows, né, você acessa o HD pela letrinha C, o C dois pontos. Quando você faz isso, você vai acessar uma partição, por exemplo, pelo C, a outra talvez pelo E. Né? Até geralmente, às vezes, o D fica sendo o DVD. Né? Isso não é regra, né? Mas em forma geral. Podemos também, dessa forma, utilizar vários sistemas operacionais. Né? Em cada sistema operacional, eu posso instalar em cada uma dessas partições. Outro tipo de memória secundária são as memórias ópticas, né? CD, DVD, Blu-ray. Tá? Existem várias versões dessas memórias. Né? Essas memórias, como o nome já diz, são memórias que gravam os dados por meios ópticos. Tá? Quando eu digo, por exemplo, que um CD chama CD-ROM, eu estou dizendo que esse CD é só de leitura, Read Only Memory, como a gente viu na aula passada. Então esse CD-ROM, quando a gente, o CD-ROM, o DVD-ROM, são DVDs só de leitura, onde você só pode ler os dados que tem ali. Você não pode gravar dados naquele CD. É normal você acontecer isso quando você vai numa loja e compra um DVD de um filme, por exemplo. Tá? Mas aí quando eu tenho um DVD que eu posso fazer gravações nele, aí eu tenho o DVD-R. Quando eu posso gravar e regravar, ou seja, apagar aquela gravação que eu fiz e gravar novamente, eu tenho o RW. Tá? O DVD, ele por padrão, ele tem um tamanho de 4.7 GB, mas existe o DVD duplo, né? De duas camadas. Em cada lado do DVD, ele passa a ter, com 4.7, ele passa a ter 8.5 GB. O Blu-ray, ele por padrão tem 25 GB, mas em cada camada, mas aí, como ele utiliza duas camadas, passa a ter 50 GB. Existem diversas versões aí de capacidade, tá, gente, principalmente em relação ao Blu-ray, mas não vem ao caso aqui, apenas para citar esse tipo de memória, que por muitas vezes é chamada de memória terciária. Tá? Alguns autores a chamam de memória terciária. Pendrive, gravam dados através também de memória flash, é portátil, altamente portátil, e está girando aí no máximo hoje em torno de 256 GB. Pode até haver mais, mas não é tão comum você encontrar acima disso. Um conceito importantíssimo é o conceito de memória virtual. O que é essa memória virtual? Memória de troca, swap. Tá? É o seguinte, imagina aí que a tua memória RAM, aquela memória SD-RAM que a gente usou na passada, encheu. Encheu como assim? Tu tá com tanta coisa mexendo, né? Abre programa, abre vídeo, abre jogo, abre internet, sites e isso e aquilo outro. Tudo que você está trabalhando vai sendo armazenado aonde? Tua memória RAM. E aí chega uma hora que essa memória enche, né? É limitada. Então, se isso acontecer, o que é que o seu sistema operacional vai fazer? Ele vai lá nas memórias secundárias, porque, vê só, a tua memória RAM, por exemplo, vamos dizer que tu tem uma memória RAM, botar alto aí, 16 GB de memória RAM, né? É muita coisa hoje em dia, mas vamos dizer, 16 GB. Se tu encheu isso aí, é porque tu tem muita coisa aberta, muita coisa mesmo, tá? Muita mesmo, muita coisa aberta. Mas se tu, por exemplo, tem uma memória RAM de 2 GB, por exemplo, no instante que tu enche isso, só com o teu Windows ligado, tu vai estar quase com esses 2 GB quase cheio. Então o que é que vai acontecer? Se encher, ele vai lá no HD, que o teu HD tem lá 500 GB, né? Vai lá no HD, pega um espaçozinho lá, o que é 2 GB para um cara que tem 500 GB. Ele pega um espaçozinho lá e transforma de forma falsa, né? Por isso que é um pseudo-memória, aquilo ali numa memória, como se fosse uma memória RAM. Só que isso causa um problema. Torna o acesso muito lento. Por quê? Porque o acesso a essas memórias secundárias é muito mais lento
do que o acesso às memórias primárias. É muito mais lento do que o acesso à tua memória RAM SD-RAM. E aí eu não vou nem comparar com o acesso à memória cache, enfim, como a gente discutiu na aula passada, e registradores, né? Óbvio. Mas ele é muito mais lento que o acesso à tua memória RAM. Então, poxa, eu enchi minha memória RAM e aí agora eu não tenho mais memória RAM, SD-RAM, né? Vamos falar assim, para utilizar ali de forma trabalho. E aí eu tenho que utilizar um espaço lá no meu HD, mas só que o meu processador demora muito para ir lá, ou seja, de forma geral, eu vou estar utilizando aquele HD como um pedaço dele como memória RAM, mas eu chamo isso de memória virtual, né, ou memória de troca. Swap eu uso, é como se fosse uma troca que é feita, né, no seu sistema, e aí o teu processador vai demorar bem mais para acessar os dados que estão lá. Beleza? Então, recomendo o que? Se isso está acontecendo muito no seu computador, compre memória, né? Ou não abra tantas coisas ao mesmo tempo. Como é que eu sei isso, professor? Você faz o seguinte, ó, no Windows você pode pressionar Ctrl Alt Del e você vai abrir uma telinha no gerenciador de tarefas, você vai lá na abazinha de desempenho e você vê quanto de memória RAM está sendo utilizado no seu computador. Beleza? Então, quanto a essa classificação que está aí de memórias voláteis e memórias não voláteis, isso é um resumo, tá? Isso é um resumo do que a gente já estudou, né? De classificações de todas as memórias que a gente estudou. Das voláteis, né? Podendo ser dinâmicas, estáticas, e aí vem SDAN, SDR, DDR, enfim, a gente já discutiu isso na aula passada. As não voláteis, que a gente discutiu na aula passada, que são memórias ROM, e essas que a gente discutiu agora. Atenção aí para o meio em qual elas são gravadas, por exemplo, memórias magnéticas. Se eu, por exemplo, cair na prova, que tipo de memória são memórias de armazenamento em massa magnético? Que tipo de memórias são ópticas? Que tipo de memórias são sólidas? Tá? E memórias híbridas eu vou só citar aí, deixo aí a critério de quem quiser pesquisar, mas não é muito comum estar se cobrando em prova. Essa figurinhazinha dessa pirâmide aqui, ela é clássica, gente. O que é que ela informa? Ela informa o seguinte, que quem está no topo da pirâmide, a memória que está no topo da pirâmide, como registradores, eles têm um custo alto, uma velocidade de acesso alta e uma baixa capacidade. A gente já viu isso. Após ele, eu tenho quem? As memórias cache. Lembrando que aqui mais alto na pirâmide eu tenho cache L1, mais baixo um pouquinho cache L2, mais baixo um pouquinho cache L3. Depois eu tenho quem? Eu tenho as memórias principais, né? Que aqui eu estou me referindo principalmente a memória RAM, né? Até porque existe outros tipos de memórias primárias, né? Como a gente já viu. Aqui eu estou me referindo às memórias RAM. Está abaixo aqui na pirâmide, né? Ela tem um custo alto, velocidade alta, mas baixa capacidade em relação a quem? Aos discos, como a gente viu ainda agora, por isso que o acesso é mais lento, e também as fitas, né? As fitas ela tem um armazenamento maior ainda, né? Mas um acesso menor ainda, uma velocidade de acesso menor ainda, e o custo também vai diminuindo em relação a isso aqui. Aí você vai dizer assim, Tiago, não, mas eu fui comprar um HD, era mais ou menos o mesmo preço de uma memória que eu fui comprar. Eu disse, mas tu foi comprar um HD de 500 GB e a memória que tu foi comprar era de quantos GB? Então, assim, se você fosse comprar uma memória RAM de 500 GB, que não tem, ia ser muito mais caro do que um HD. É isso que a gente está querendo dizer. Beleza? Aí, uma analogia simples, pessoal, para vocês tentarem assimilar melhor esse relacionamento entre essas memórias. Imagina que você está trabalhando, certo? E você está lá sentado na sua cadeira, beleza? E está lá em cima de sua mesinha um bocado de papel, lápis, livros que você está utilizando naquele momento e está tudo ali pertinho de você, tranquilo? Então tudo que você está usando, trabalhando naquele momento, você vai colocando lá em cima de sua mesinha, né? Ou talvez dentro de uma gaveta que tem um espaço de armazenamento menor, mas você tem um acesso também rápido e assim por diante. Ou uma gaveta pode ser até maior, tem mais condições de você colocar mais coisa naquela gaveta, mas você vai demorar mais. Enfim, você tem ali informações que você está utilizando naquele momento. E você tem também naquela mesma sala um armário que está mais longe, que guarda um bocado de informação, porém você para se levantar, para ir lá você gastará muito mais tempo do que você usar um papel que está na sua frente.
né? Então, por exemplo, se você vai estudar em um livro, você vai pegar o livro que está lá no armário, trazer para a sua mesa e ler o livro, né? E aquele livro você vai estar acessando diretamente aquele livro, né? Então você tem um acesso mais rápido àquele livro porque ele está em cima de sua mesa. Imagina aí se tu coloca aquele livro lá no armário e fica toda vez indo lá no armário para poder ler o livro. E volta, lê e volta, não tem sentido. Você coloca ele ali e você tem um acesso mais rápido a ele e tá lá lendo o seu livro. Então tudo que eu vou precisando, eu vou pegando do armário e vou colocando em cima da minha mesinha, né? Beleza. O que está na minha mesinha ali eu tenho um acesso mais rápido. O que está no armário eu tenho um acesso mais lento, porém no armário eu consigo colocar tudo que eu preciso. Todos os meus livros estão naquele armário, todos os meus documentos estão naquele armário. O que é que eu estou querendo dizer? É que essa sua mesinha são como as memórias principais. Né? Pode ser a sua memória RAM, são as memórias de trabalho, né? Que você tem um acesso mais rápido, mas você tem um espaço mais limitado para guardar informações ali dentro. E o seu armário seria o seu HD, o seu SSD, né, que são memórias secundárias, memórias de armazenamento em massa, que você consegue guardar mais informações, né, nele. Só que o que é que acontece, por exemplo, quando essa mesinha enche de papel e você não tem mais espaço? Você começa a ter que pegar um pedaço do armário, por mais perto que seja de você, esse pedaço do armário, e começar a colocar papéis lá que você está utilizando. Então você, por exemplo, coloca alguns papéis lá que você está utilizando nesse armário, porque a sua mesinha já está cheia. Aí você está aqui lendo o livro, beleza, está lendo seu livro, o acesso está rápido. Mas daqui a pouco você precisa daquele papelzinho que está lá no armário. O que, é que vai acontecer? Você vai ter que se levantar, ir lá no armário, pegar aquele papelzinho, trazer para a mesinha, só que não tem espaço. Aí você tem que tirar algo que está na mesinha que você não tem usado ultimamente e botar lá no armário, fazer uma troca, né? Então, isso custa um tempo. E esse tempo vai fazer com que o teu desempenho diminua. E é isso que acontece quando você tem uso de memória virtual, e é isso que o seu sistema operacional faz. Entendeu? Ele vai lá no HD, aquilo que eu expliquei sobre memória virtual. E é isso que ele faz. Ele vai lá, busca, traz para a memória RAM, porque ele precisa trabalhar com ele na memória RAM, e pega algo que ele não está utilizando há muito tempo, que ele não utiliza ali, que você não está usando, que estava na memória RAM, algum arquivo que está aberto, mas faz tempo que você não utiliza, e bota lá no HD. Ou seja, é o que você faz. Você pega algum papel que você não vai utilizar, que você sabe que não vai utilizar nem tão cedo, joga lá no HD, naquela memória virtual. Beleza, continua a trabalhar, mas daqui a pouco você pode precisar também daquele papel que você levou para lá. Então, o que é que você tem que fazer? Ou você aumenta o tamanho de sua mesa, ou seja, ou você compra mais memória, ou, ou você pega tudo aquilo que você não está realmente precisando, sabe que não vai precisar, retira e coloca lá no seu armário. Ou seja, ou você fecha os programas, os arquivos que você sabe que não vai utilizar e diminui a quantidade de acesso na sua memória RAM. Né? Libere espaço, digamos assim, na sua memória RAM. Beleza? Gente, é isso aí, certo? Falamos bastante hoje de memórias secundárias. A gente explicou aí, acredito que vocês compreenderam a diferença das memórias secundárias e as memórias principais, né? Basicamente a memória RAM. E por hoje é só, é isso aí, fiquem com Deus, valeu!